O Triângulo do Dragão, também conhecido como Mar do Diabo, é uma região do Pacífico que fascina e assusta pela quantidade de desaparecimentos misteriosos e eventos inexplicáveis. Localizado ao sul de Tóquio, Japão, este triângulo de mistério tem sido comparado ao famoso Triângulo das Bermudas, com relatos de navios e aviões desaparecidos sem deixar vestígios. Neste vídeo, vamos explorar as teorias sobrenaturais e científicas que cercam o Triângulo do Dragão, desvendando os segredos e enigmas que fazem desta região um dos locais mais enigmáticos do mundo. Prepare-se para uma jornada intrigante pelo desconhecido, onde cada mistério desafia nossa compreensão da realidade. O Triângulo do Dragão está localizado no Oceano Pacífico, aproximadamente entre as ilhas de Bonin, ao sul de Tóquio, e a ilha de Guam, no Pacífico Ocidental. Esta área é conhecida por suas características geográficas únicas, incluindo uma profundidade oceânica extrema e atividade sísmica frequente. O fundo do mar nesta região é marcado por vulcões submarinos ativos e fossas oceânicas profundas, criando um ambiente geologicamente instável. A importância estratégica do Triângulo do Dragão não pode ser subestimada. Historicamente, essa região tem sido uma rota crucial para o comércio marítimo e a navegação entre a Ásia e as Américas. A presença de recursos naturais abundantes e a localização geográfica vital tornam esta área um ponto focal tanto para atividades comerciais quanto militares. No entanto, as características geográficas do Triângulo do Dragão também são uma fonte de perigo. As condições meteorológicas podem mudar rapidamente e as correntes oceânicas são poderosas e imprevisíveis. Esses fatores contribuem para a reputação do Triângulo do Dragão como uma região onde navios e aviões desaparecem sem explicação, alimentando teorias e mitos sobre suas atividades misteriosas. O Triângulo do Dragão tem uma longa história de desaparecimentos misteriosos que datam de séculos. Os registros mostram que tanto navios quanto aviões desapareceram nesta região sem deixar rastros, provocando medo e fascínio. Entre os incidentes notáveis está o desaparecimento de 5 navios militares japoneses, em 1952, que resultou na perda de mais de 700 tripulantes. Este evento foi um dos primeiros a chamar a atenção internacional para os perigos desta área. Outro desaparecimento famoso ocorreu em 1989, quando um navio de pesca japonês, o Kaiu Maru número 5, desapareceu com toda a sua tripulação enquanto investigava anomalias submarinas. A busca pelo navio foi infrutífera e nenhum destroço foi encontrado, aumentando o mistério em torno do Triângulo do Dragão. Esses desaparecimentos tiveram um impacto cultural e social significativo, levando a uma proliferação de teorias sobre as causas desses eventos inexplicáveis. A falta de explicações concretas alimenta a imaginação popular e perpétua a lenda do Triângulo do Dragão como um local amaldiçoado e perigoso. Muitas lendas e mitologias locais associam o Triângulo do Dragão a atividades sobrenaturais. Uma das crenças mais difundidas é que a região é habitada por dragões marinhos e criaturas míticas que devoram navios e aviões. Estas histórias são profundamente enraizadas nas tradições culturais do Japão e de outras culturas do Pacífico, onde o mar é visto tanto como uma fonte de vida quanto como um domínio misterioso e perigoso. Outra teoria sobrenatural popular é a existência de portais para outras dimensões ou mundos paralelos dentro do Triângulo do Dragão. De acordo com essa crença, navios e aviões que entram na área podem ser transportados para outra realidade, explicando os desaparecimentos súbitos e inexplicáveis. Relatos de sobreviventes descrevem experiências de desorientação temporal e espacial, reforçando essas teorias. Relatos de testemunhas que afirmam ter visto luzes estranhas no céu ou sentido presenças invisíveis também contribuem para a aura sobrenatural do Triângulo do Dragão. Essas experiências inexplicáveis alimentam a imaginação e perpetuam as lendas sobre atividades paranormais na região, tornando-a um foco constante de intriga e especulação. As teorias científicas oferecem explicações mais racionais para os mistérios do Triângulo do Dragão, baseadas em estudos geológicos, oceanográficos e meteorológicos. Uma das principais explicações
é a atividade tectônica intensa na região, que pode causar terremotos submarinos e tsunamis, levando ao desaparecimento repentino de navios e aviões. Outra teoria científica sugere que as anomalias magnéticas no Triângulo do Dragão interferem nos sistemas de navegação, desorientando pilotos e marinheiros e resultando em acidentes e desaparecimentos. Essas anomalias podem ser causadas pela presença de grandes depósitos de magnetita no fundo do oceano ou por variações no campo magnético da Terra. Fenômenos naturais como redemoinhos, tempestades violentas e nevoeiros densos também são considerados fatores que contribuem para os desaparecimentos. A combinação de condições climáticas extremas e correntes oceânicas poderosas pode facilmente desviar navios e aviões de suas rotas, levando a tragédias. Estudos contínuos na região buscam entender melhor esses fenômenos e encontrar respostas para os mistérios do Triângulo do Dragão. O Triângulo do Dragão é conhecido por suas anomalias magnéticas, que podem causar interferências significativas nos instrumentos de navegação. Pilotos e marinheiros relataram que suas bússolas giram descontroladamente ou apontam em direções erradas, dificultando a orientação precisa e levando a desvios perigosos de rota. Essas anomalias magnéticas são atribuídas a várias causas possíveis, incluindo a presença de grandes depósitos de minerais magnéticos no fundo do oceano e variações no campo magnético da Terra. A interação entre as placas tectônicas também pode gerar campos magnéticos intensos e irregulares, contribuindo para a desorientação dos navegadores. Os efeitos dessas anomalias magnéticas são bem documentados, com muitos casos de aviões e navios que perderam o rumo e desapareceram após entrar na área do Triângulo do Dragão. Pesquisas científicas continuam a explorar essas anomalias para entender melhor sua origem e impacto, na esperança de reduzir os riscos de navegação na região. Relatos de testemunhas oculares fornecem um olhar intrigante sobre os eventos misteriosos no Triângulo do Dragão. Sobreviventes e observadores descrevem experiências inexplicáveis, como luzes estranhas no céu, nevoeiros súbitos e mudanças bruscas no clima. Muitos desses relatos são acompanhados de sentimentos de desorientação e medo. Um dos relatos mais famosos é o de um capitão de navio que viu uma estranha luz azul emanando do fundo do mar, seguida por uma falha completa nos sistemas de navegação do navio. Outros relatos incluem pilotos que afirmam ter visto objetos voadores não identificados movendo-se a velocidades incríveis, desafiando as leis da física. Esses relatos, embora variáveis em detalhes, compartilham uma sensação comum de fenômenos inexplicáveis. Eles alimentam as teorias sobrenaturais e científicas, fornecendo evidências anedóticas que continuam a intrigar investigadores e curiosos. O Triângulo do Dragão é frequentemente comparado ao Triângulo das Bermudas, outra região famosa por desaparecimentos misteriosos. Ambas as áreas compartilham características como anomalias magnéticas, relatos de desaparecimentos inexplicáveis e uma reputação de perigo. As teorias sobre os dois triângulos muitas vezes se sobrepõem, com explicações sobrenaturais e científicas sendo aplicadas a ambos. Alguns pesquisadores sugerem que os fenômenos observados nas duas regiões podem ter uma origem comum, possivelmente relacionada a anomalias geológicas ou campos magnéticos da Terra. Apesar das semelhanças, há também diferenças significativas. O Triângulo do Dragão está localizado em uma área com atividade vulcânica e sísmica mais intensa, o que pode contribuir para os fenômenos observados. Estudos comparativos continuam a explorar essas áreas para entender melhor os mistérios que elas abrigam. Diversas expedições científicas foram realizadas no Triângulo do Dragão para investigar os fenômenos misteriosos da região. Essas expedições envolvem geólogos, oceanógrafos e meteorologistas, que utilizam tecnologia avançada para mapear o fundo do oceano e monitorar as condições ambientais. Descobertas significativas incluem a identificação de vulcões submarinos ativos e a medição de fortes anomalias magnéticas. Essas descobertas ajudam a formar uma imagem mais clara dos processos naturais que podem estar contribuindo para os desaparecimentos misteriosos.
Apesar dos avanços científicos, muitos aspectos do Triângulo do Dragão permanecem inexplicáveis. A região continua a ser um desafio para os pesquisadores, que enfrentam perigos como tempestades, correntes traiçoeiras e a vastidão do oceano. As culturas locais ao redor do Triângulo do Dragão têm uma rica tradição de lendas e mitos que explicam os eventos misteriosos da região. Histórias de dragões marinhos, espíritos guardiões e deuses do mar são comuns nas narrativas das ilhas do Pacífico. Essas lendas muitas vezes refletem um profundo respeito e medo pelo oceano, visto tanto como uma fonte de sustento quanto como um local de perigo. As histórias transmitidas de geração em geração ajudam a perpetuar o mistério do Triângulo do Dragão e a explicar os eventos inexplicáveis de uma perspectiva cultural. A influência dessas lendas vai além das comunidades locais, inspirando escritores, cineastas e pesquisadores a explorar o Triângulo do Dragão em busca de respostas. As histórias são uma parte essencial do fascínio duradouro pela região e seus mistérios. Os desaparecimentos e eventos misteriosos no Triângulo do Dragão não são apenas parte do passado distante. Relatórios de incidentes recentes mostram que a região continua a ser um local de fenômenos inexplicáveis. Navios modernos e aviões equipados com tecnologia avançada ainda relatam falhas inexplicáveis nos sistemas de navegação e comunicação. Um dos eventos recentes mais notáveis foi o desaparecimento de um navio de carga em 2013, que perdeu contato com as autoridades e nunca mais foi visto. Investigações extensivas não conseguiram encontrar nenhum vestígio do navio ou de sua tripulação, alimentando ainda mais o mistério. Esses eventos mostram que, apesar dos avanços tecnológicos, o Triângulo do Dragão continua a desafiar nossa compreensão. Os incidentes recentes mantêm o interesse público e científico na região, incentivando novas pesquisas e investigações. A investigação dos mistérios do Triângulo do Dragão está se beneficiando dos avanços em tecnologia e ciência. Equipamentos modernos, como drones subaquáticos, satélites de alta resolução e sensores magnéticos avançados, estão sendo usados para mapear e monitorar a região de maneiras que antes eram impossíveis. Essas ferramentas estão ajudando a identificar padrões e anomalias que podem fornecer pistas sobre os fenômenos inexplicáveis. Por exemplo, a análise de dados de satélite pode revelar mudanças na temperatura da água e nos padrões de corrente que poderiam explicar desaparecimentos. O futuro da pesquisa no Triângulo do Dragão parece promissor, com a promessa de novas descobertas e uma melhor compreensão dos processos naturais e possivelmente sobrenaturais que ocorrem na região. A esperança é que, com o tempo, as tecnologias avançadas possam resolver alguns dos mistérios mais antigos do Triângulo do Dragão. A mídia desempenha um papel crucial na perpetuação dos mistérios do Triângulo do Dragão. Documentários, filmes, livros e artigos de jornal têm explorado a região, muitas vezes enfatizando os aspectos mais misteriosos e inexplicáveis dos eventos que ocorrem lá. Essas representações na mídia ajudam a moldar a percepção pública do Triângulo do Dragão, muitas vezes misturando fatos com ficção. Filmes de ficção científica e terror, em particular, têm usado o Triângulo do Dragão como cenário para histórias de suspense e aventura, aumentando o fascínio pelo local. Embora a cobertura da mídia possa às vezes exagerar ou distorcer os fatos, ela também traz atenção para a região, incentivando mais pesquisas e investigações. A influência da mídia garante que o Triângulo do Dragão permaneça um tópico de interesse e curiosidade global. O Triângulo do Dragão é uma região de intensa atividade geológica, incluindo terremotos, erupções vulcânicas e tsunamis. Esses desastres naturais podem ter um impacto significativo na navegação e aviação na área, contribuindo para os desaparecimentos misteriosos. Terremotos submarinos podem causar tsunamis devastadores que afundam navios e destroem aviões que sobrevoam a área. A atividade vulcânica também pode criar novas ilhas e alterar as correntes oceânicas, tornando a navegação perigosa. Esses desastres naturais são uma parte essencial da explicação científica para os fenômenos do Triângulo do Dragão. Entender os processos geológicos e monitorar a atividade sísmica na região é crucial para melhorar a segurança e reduzir os riscos de navegação.
A navegação no Triângulo do Dragão é desafiadora devido a uma combinação de fatores naturais e inexplicáveis. As correntes oceânicas fortes, os ventos imprevisíveis e as condições meteorológicas extremas tornam a navegação perigosa. Além disso, as anomalias magnéticas e os fenômenos inexplicáveis aumentam os riscos. Relatos de incidentes evitados mostram que a preparação e a tecnologia são essenciais para navegar com segurança na região. Sistemas de navegação avançados, treinamento adequado da tripulação e monitoramento constante das condições são cruciais para evitar acidentes. Apesar das medidas de segurança, a região continua a ser um dos lugares mais perigosos para a navegação. O estudo contínuo dos perigos e o desenvolvimento de novas tecnologias são necessários para melhorar a segurança e proteger os navegadores. Além das explicações científicas e sobrenaturais, o Triângulo do Dragão é o foco de várias teorias da conspiração. Algumas teorias sugerem que o governo japonês está encobrindo a verdade sobre os desaparecimentos, possivelmente devido a experimentos militares secretos na área. Outras teorias envolvem a presença de bases extraterrestres submarinas, onde os alienígenas estariam realizando experiências com humanos e tecnologia terrestre. Essas teorias são alimentadas por relatos de avistamentos de OVNIs e luzes estranhas no céu. Embora muitas dessas teorias sejam altamente especulativas e careçam de evidências concretas, elas adicionam uma camada adicional de mistério ao Triângulo do Dragão. A investigação e a desmistificação dessas teorias são parte importante da busca por respostas definitivas sobre a região. Os segredos do Triângulo do Dragão oferecem um vislumbre intrigante de um dos locais mais misteriosos do mundo. Desde os desaparecimentos inexplicáveis até as teorias sobrenaturais e científicas, cada aspecto da região desafia nossa compreensão e alimenta nossa curiosidade. Esperamos que você tenha encontrado estas histórias tão fascinantes quanto nós. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdos como este, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Sua participação é essencial para continuarmos explorando e compartilhando os incríveis mistérios do Triângulo do Dragão e de outros enigmas ao redor do mundo.